outorga onerosa mudou em que a construção civil da cidade de João Pessoa? E ela é boa para quê? Padre, a outorga onerosa ela é um instrumento de urbanismo. Infelizmente, com a implantação da outorga aqui em João Pessoa, nós não tivemos a outorga com esse intuito. Ela veio pura e simplesmente com o fim de ser mais um tributo, mais um imposto. E você sabe que hoje em dia nós não precisamos de mais impostos. Nós precisamos de desonerar imposto, não é? Para que você tenha condição de produzir mais e melhor, para que você possa gerar mais emprego, para que você faça com que o capital gire mais rápido. Isso é que é importante. Então, como política, como instrumento de política urbana, ela é interessante. Você, através da outorga... Eu pedi uma adena aí, explica aos jovens, os jovens estão em casa, o que é isso? Que muito jovem não sabe, eu tenho muitos telespectadores que são jovens. Explique para João, seu filho, para João Milmino, o que é esse projeto. Como princípio, ela seria um instrumento de política urbana. E como tal, ela tem o intuito de regular áreas que estão muito adensadas, áreas que estão degradadas, áreas que foram abandonadas, não é? A cidade, ela é viva. A cidade, ela em determinados momentos, áreas tais eram as áreas valorizadas. Hoje essas áreas já não são tanto valorizadas. Áreas que foram criadas, áreas que foram incorporadas à cidade, não é? De forma mais recente. Então, a outorga, ela teria esse poder de fazer a regulamentação do adensamento. É você evitar que áreas já tão adensadas recebessem um empreendimento que o impacto dele fosse piorar mais ainda a situação dessa região. Essa ilha agora de todo mundo construção ir para Altiplano, Calbranco. Olha, a abertura para o altiplano, ela é interessante. Ela é interessante porque ela vai permitir que uma área nova e nobre da cidade, né, para o segmento de construção, possa ser aproveitada. Né? E ela é interessante que venha com mecanismos de controle, com mecanismos de proteção ambiental, até porque o empresário moderno, o empresário competente, o empresário que quer continuar no mercado, ele preza bastante esse binômio empreendimento e terreno. Área de lazer, áreas de entretenimento, não é? Espaços esportivos. Então, tudo isso, o próprio empresário já preza por isso, porque o seu cliente exige. Então, é importante que você crie novas áreas e que você trate também as áreas mais adensadas de forma adequada. Infelizmente, a outorga aqui, ela veio pura e simplesmente como instrumento de punição, como instrumento de arrecadação, como mais um tributo. E isso onera principalmente a ponta final, que é o consumidor. Esse dinheiro da outorga onerosa, tirando de vocês, construtores, de mim que estou comprando um apartamento, não está indo para esses bairros pobres, não? Olha, padre, a destinação dele, eu não posso lhe dizer que era uma coisa de cunho municipal, tá certo? Fica a critério do gestor, né? Não sei que destino ele deu. Mas eu lhe digo que hoje a outorga ela veio como mais um tributo. Ela veio para encarecer mais os empreendimentos. O que daqui é diferente de Natal e de Recife? Porque talvez nesses locais ela tenha sido utilizada mais como instrumento de política urbana do que como tributo, do que como mais um imposto, mais uma fonte de arrecadação para o poder público. O que, infelizmente, isso termina se colocando como mais um ônus para o consumidor. Porque, infelizmente, isso tem que ser repassado. E são recursos vultosos que você paga. Está entendendo? São recursos vultosos. Um prédio desse que o senhor está fazendo de 40, quanto você dá? 42? Olha, esse em específico, por ele ter, em que pese essa altura toda, mas ele tem uma lâmina pequena de aproximadamente 212 metros quadrados por pavimento, custou praticamente R$200 mil, 199 mil e pouco. Quase o preço do apartamento. Exatamente. Mas tem outorgas mais pesadas ainda do mais que caras essa. de uma pessoa. Tem, de 350, de 400 mil reais. O preço do apartamento? Tem. Então isso pesa bastante. Infelizmente, não houve a sensibilidade necessária para que se discutisse isso de forma adequada. O Sinduscon entrou na justiça? O Sinduscon entrou na justiça, não é? A ação está tramitando, não é? Hoje há um ganho no sentido de que está se podendo depositar a outorga em juízo até a decisão final do mérito. Doutor Zélio Montenegro, uma pergunta que as pessoas estão nos vendo em casa, padre, vai perguntar o homem ou não vai? Vou perguntar agora mesmo.
todo mundo da construção civil, dos empresários, a classe A, os políticos sérios desse Estado, as pessoas de bem, eu era um dos tá? O mais humilde. Por que o senhor não quis ser vice, João Gonçalves? O senhor tem um nome tão forte, respeitado em todo canto, tem credibilidade, o cabo que tem conhecimento, a estatura sua é uma ortogonorosa, é forte. Por que o senhor não quis ser o vice, João? Padre, João é uma figura espetacular. Um homem humilde, sério, simples, de uma trajetória ilibada, né? De que muito me honraria e muito me honrou o convite para que fosse companheiro de chapa com João. Mas a política não é minha praia, Padre. Pelo menos até esse momento não é o meu forte. O senhor tinha um apoio de Cássio Cunha Lima, Mas de Cícero dos Santos, de Efraim, de todo mundo queria o senhor. Por que o senhor não quis? O senhor tem onde pastor Esteves? Não, eu acho que você está sendo extremamente bondoso. O senhor sabe você, como sempre, muito bondoso. Né? Não é sua praia. Não é. Eu acredito que, nesse momento, eu preciso consolidar nossa empresa. Há muitos projetos em andamento, tá certo? Tenho certeza que o vice que foi escolhido, o doutor Aníbal, é um homem competente, que tem muitos votos, né? E acredito que some muito mais a João Gonçalves do que um técnico que talvez tenha o meu voto de minha família, no máximo o seu, não é? Alguns mais poucos amigos. E eu acredito que a figura de doutor Aníbal vai somar muito mais a candidatura de João. Qual é a dificuldade que atravancam, se está correta a palavra, aos projetos da construção civil em João Pessoa? Olha, padre, como eu lhe disse, em todo o segmento empresarial, nós temos coisas que emperram, que dificultam. E uma coisa que existe no Brasil há muito, a burocracia. Né? Alguns até chamam de burocracia. Atrapalha muito a construção Muito, bastante. Isso aliado à carga tributária, não é? Aliado a... O Ministério do Trabalho também atrapalha muito vocês, já? Olha, eu prefiro dizer que o Ministério do Trabalho é um parceiro nosso. Não é? Ele é um parceiro nosso. Agora, como ele é aquele responsável pelo cumprimento de determinadas leis, muitas vezes há alguns exageros, muitas vezes há um pouco de falta de bom senso quando você olha no cômpito geral do sacrifício de determinadas empresas, porque o segmento é muito amplo, o segmento é muito vasto. Então você tem da pequena empresa, da microempresa, da média empresa, da grande empresa, e a lei ela é feita para ser aplicada de uma forma só. Então é mais fácil você aplicar a lei para uma grande empresa, até para uma média empresa, mas é muito difícil, muitas vezes, a micro e a pequena empresa se adequar ao rigor da lei. Então, nós temos, a nível de Sinduscom, enquanto empresário, nós temos discutido há muito, e aqui o Ministério do Trabalho tem sempre sido muito receptivo, principalmente através da Delegacia Regional do Trabalho, né, em seus diversos fiscais, componentes, né, de tentar discutir, de tentar aperfeiçoar. Existe hoje no Sinduscom, funciona no Sinduscom, um fórum de debates permanente entre empresas, entre trabalhadores e o Ministério do Trabalho, representado pela Delegacia Regional, local, onde se tenta fazer os aperfeiçoamentos devidos na medida em que a lei permite. Mas, retornando ao que você perguntou inicialmente, se nós tivéssemos menos tributo, se nós tivéssemos menos burocracia, se nós tivéssemos uma legislação trabalhista mais avançada, eu tenho certeza que nós poderíamos fazer muito mais do que já nós fazemos aqui. Eu digo a você que, tirando esses empecilhos, nós teríamos condição hoje de estar produzindo no mínimo 50% mais, no mínimo. O senhor e o seu grupo, a Conserpa e a Enger, né? Isso. Estão tendo sucesso na cidade de João Pessoa. Os prédios mais caros, mais chiques, o mais alto é o senhor. Por que o senhor está investindo no interior, principalmente na minha cidade de Patos? O senhor está fazendo um condomínio fechado, horizontal. Por que o senhor está investindo no interior? Está dando lucro? O senhor nunca tem prejuízo, mas está dando lucro? Padre, nem sempre o empresariado ele vai pura e simplesmente pelo lucro. Há a satisfação do trabalho,